Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo essa aula, mas vamos continuar aí falando de fisiologia vegetal. Hoje a gente vai falar de xilema e floema. Então, o xilema e o floema são os vasos condutores, né? O xilema faz o transporte da seiva bruta, que é a água e os sais que são absorvidos pela raiz, e o floema faz o transporte das substâncias orgânicas que são produzidas por meio de fotossíntese. Como que ocorre a absorção dessa água e dos nutrientes? Existem duas vias. A via simplástica, que é quando a água passa por dentro das células, e a via apoplástica, que é quando a água passa do lado de fora, né, das células. Independente da via, essa água ela vai ter que passar pela endoderme. E quem faz com que isso aconteça são as estrias de Caspary. E depois de passar pelas estrias de Caspary, a água vai ser transportada pelo xilema. Então aqui a gente tem um desenho, né? Aqui em azul nós temos a via simplástica. A água passa por dentro das células, né? É uma via intracelular. E nós temos a via apoplástica, que é uma via intercelular, né? A água não passa pelo interior da célula. As estrias de Caspary é uma espécie de fiozinho que faz com que as células nessa região da endoderme fiquem muito unidas e a água não consegue passar pelo meio delas, a água é obrigada a passar por dentro dessas células para chegar até o xilema. E como que ocorre a condução dessa seiva bruta? Né? A seiva bruta é a parte inorgânica, é água e sais minerais. Então, a seiva bruta ela tem um movimento ascendente, ela sobe através do xilema. E como que esse movimento ocorre? Existem duas formas. Por capilaridade, né, que está ligado às propriedades da água, que são a coesão, que é a capacidade que a água tem de que as moléculas de água têm de ficarem próximas, né? Isso acontece por causa das pontes de hidrogênio. Toda aquela história de por que o inseto consegue andar sobre a água é porque as pontes de hidrogênio não são quebradas tão facilmente. Então a água tem essa coesão, né? Uma molécula está muito ligada à outra. Então, quando você puxa uma molécula, as outras moléculas acabam sendo puxadas junto. E a outra propriedade é a adesão, que é a capacidade que a água tem de se aderir a superfícies hidrofílicas, né? Superfícies que têm afinidade com a água. Então, né, o tecido que forma o xilema é um tecido hidrofílico. E a outra forma é pela tensão, né, que ela é gerada pela transpiração. Quando a planta perde água pelas folhas, pelos estômatos, essa perda de água forma meio que um vácuo. É como se você estivesse chupando um canudinho. Ali dentro daquele tubo vai formar uma espécie de vácuo e vai puxar, né, o líquido que está ali. E a seiva elaborada, que são as substâncias orgânicas produzidas por meio da fotossíntese, tem duas formas de serem levadas da folha, né, que é o órgão fotossintetizante, para os outros órgãos. A primeira forma é pela gravidade, só que a gravidade não é suficiente para que ocorra esse transporte. Então, existe algo chamado fluxo de massa, que a gente pode explicar por meio desse experimento, né? Dá para fazer em casa até, é bem legal.
O que consiste o fluxo de massa? Aqui nós temos 2 frascos com água. E os dois estão interligados. Dentro de cada frasco é colocado 2 balões, é colocado um balão, né, dentro de cada frasco. E esses balões também estão ligados. No primeiro balão tem açúcar, né, carboidrato, que são os produtos orgânicos, né? Não tem só isso na seiva elaborada, né? Tem lipídios, proteínas, enfim, mas o carboidrato é a maior parte. E no outro balão nós temos também açúcar, carboidrato, só que em menor quantidade. Como ocorre esse transporte? O frasco A, que é o que tem o balão com açúcar, ele corresponde ao órgão produtor, é o órgão fonte, o órgão que vai produzir a seiva elaborada. E o frasco B, ele corresponde ao órgão receptor, é o órgão que vai receber a seiva que foi produzida. Como ocorre o transporte? Primeiro, o transporte do soluto, que é a sacarose, nesse caso, o açúcar. Esse transporte acontece por difusão. Aqui nós temos um meio mais concentrado e um meio menos concentrado. Então, o soluto que está nesse meio, ele vai passar para o meio menos concentrado. E como aqui está muito concentrado, tem muito carboidrato, tem muito soluto, esse balão tende a puxar água para si, né? Que é chamado de osmose. Então, a água tende a passar para esse lado. Quando a água começar a entrar aqui, ela vai criar uma pressão que vai mandar para o outro balão água e os solutos, né? O carboidrato, os lipídios e tudo mais. E é isso. Tem mais coisa para falar sobre xilema e floema, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou dividir essa aula em duas partes, porque senão vai ficar muito comprido. E é isso. Semana que vem a gente continua falando sobre xilema e floema.